semana eu preguei aqui, terças-feiras tem sido tão abençoado aqui para nós, tem sido um tempo realmente de muita edificação. E terça-feira eu falei que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira casa. Isso é o profeta Ageu fazendo uma referência ao que estava acontecendo na vida da nação. A nação havia visto o templo de Salomão cheio de ouro, cheio de ouro, mas que havia perdido a glória. Diz isso, havia perdido a glória. O ouro permanecia, mas a glória já tinha ido. E aí, quando eles construíram um segundo templo, um segundo prédio, pastora, de madeira, aqueles que tinham visto o primeiro templo ficaram desanimados. E Deus aparece e diz: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Não se entristeçam, porque o que Deus fez não se compara com o que Ele fará. Quantos recebem essa palavra aqui? Olha para a pessoa do seu lado e diz: irmão, fala, irmão, para de procurar o ouro, começa a procurar a glória. Porque a casa não será mais cheia de ouro, a casa será cheia de glória. O ouro é aquilo que é externo, aquilo que pode ser visto, mensurado, avaliado. Mas a glória é tudo aquilo que o céu está te enchendo hoje. O céu está te enchendo hoje, irmão, de uma alegria indizível, de uma alegria que não tem descrição, não tem legenda para ela. E a minha pergunta é: você está cheio do quê? Do ouro ou da glória? Pergunta para a pessoa do seu lado. Eu já comecei a pregar. Do que você está cheio? Do ouro ou da glória? Você está cheio da depressão, da ansiedade, das preocupações. E você se enche disso quando você faz o que todo mundo está fazendo. Agora, quando você começa a fazer o que o céu mandou você fazer, não só o ouro virá, como aconteceu com Salomão, mas a glória te encherá. E com a glória enchendo a segunda casa, enchendo você e a mim, o ouro virá também. Amém ou não? Agora aqui, para criar exatamente a ligação para aquilo que eu vou pregar, presta atenção. Você não pode fazer o que o mundo faz para alcançar o que a palavra diz. Eu sei que foi forte para o Robson isso, mas eu vou repetir. Você não pode fazer o que o mundo faz para ter o que a Bíblia diz. Você tem que fazer o que a Bíblia diz. Então para de procurar o ouro e começa a procurar a glória. Amém ou não? O tema dessa palavra é: o que Deus está fazendo será maior. Quantos querem isso aqui na sua vida? Quantos querem isso aqui no seu casamento? Quantos querem isso aqui nas suas finanças? Quantos querem isso aqui na sua saúde? Quantos querem isso aqui para os seus filhos? Está vendo? Só alguns. E o resto, não quer não? Você vem para a igreja para quê? Fala aí, me ajuda aí em nome de Jesus. Quantos querem a glória da segunda casa sobre suas vidas? Me ajuda aí a apacentar. Então abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. E atenta, porque será rápido. E, às vezes, quando eu falo isso, eu me quebro, né? Mas Deus já derramou tanto hoje. Quantos já foram abençoados aqui, irmãos? Que eu tenho medo de atrapalhar o que Deus já fez. Você me entende ou não? Eu estou num temor muito grande para compartilhar essa palavra com você. Mas eu quero ler a partir do verso 37, do capítulo 12, do livro do Êxodo, que diz assim: os israelitas foram de Ramsés até Sucote. Havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois, como de ovelhas, como de cabras.
com a massa que haviam trazido do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar a comida. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas. Irmão, passou em vigília, significa, Deus está cuidando de mim. Você pode dizer isso? Deus está cuidando de mim. Esse não é o meu sermão, mas eu quero dar ênfase a isso, Eliana. Eu quero dizer que o Senhor passou em vigília, passou acordado. Isso significa dizer que você não precisa assistir a tudo o tempo todo, porque tem olhos que não descansam e que estão trabalhando para te abençoar. A Bíblia diz que ele não cochila, a Bíblia diz que ele não dorme, então significa que você pode descansar. Olha para esse irmão, irmã que está do seu lado e diz, pode tirar um cochilo, irmão. O Senhor está em vigília, o Senhor está vigiando, pode tirar uma soneca. Descansa, descansa, porque às vezes você acha que ficando acordado vai fazer a tempestade passar. Você vai dormir e quando acordar, vai ver que a tempestade continua lá. Mas você continua em pé, porque você tem um guarda que te protege. Quantos recebem essa palavra aqui em nome de Jesus? Assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas, estes também devem passar em vigília essa mesma noite para honrar o Senhor por todas as suas gerações. Pai, eu estou aqui como garçom para servir o pão do Senhor para esse povo. Então, mata a fome deles e usa-me para entregar com fidelidade aquilo que recebi do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. É verdade que, como psicólogo, eu tenho descoberto que as pessoas nunca contam tudo para o psicólogo, para o pastor, para o amigo, para a mãe, para o pai, nem mesmo para si, muito menos tem coragem de contar para Deus. Quantos estão aqui comigo? Então, quando você vai contar algo para alguém, você realmente escolhe aqueles fatos, aquela narrativa que é menos dolorida, é menos angustiante, é menos problemática para você. E aí você conta as partes de uma história que não tem só aquelas partes que você está contando, mas que você aprendeu a tirar algumas partes que são difíceis, que são doloridas, que são travosas. Quantos já comeram alguma fruta que trava a boca? Quantos já tiveram essa experiência assim? Morderam pensando que era doce, travou tudo. E quando nós contamos para os outros, para Deus, para nós mesmos, a gente corre o risco de não contar tudo. Numa disciplina sobre comunicação, na faculdade, eu aprendi que isso se chama historiador revisionista. É aquele que conta a história apenas daquilo que ele acha legal, aquilo que ele acha bom, aquilo que ele acha importante, ou que é importante para ele. E nós temos um grande risco de contar as nossas vidas, as nossas experiências,
aquilo que acontece conosco de maneira revisionada. Isso aqui sai, isso aqui entra, isso aqui eu enfeito, isso aqui eu dou outro nome, eu falhei aqui, mas eu vou dizer que eu venci, eu gostaria de ter vencido, mas a história de verdade é que eu perdi, mas eu vou contar dizendo que eu venci. Quantos já viram isso acontecer aqui? Quantos já falaram dessa maneira? Não contaram tudo. Eu ouvi uma história que o rapaz chega para o pastor e diz assim: pastor, eu quero confessar, eu roubei uma corda. E o pastor: uma corda? É, uma corda. Tá, irmão, você já devolveu a corda? Já, pastor, já devolvi. Por isso eu estou aqui me arrependendo. E o pastor fica inculcado com aquilo e pergunta: irmão, treta é essa de roubar uma corda? Pois é, pastor, foi só uma corda. O irmão sai e o pastor pergunta para a mulher dele: qual é a história de verdade? E ela fala: pastor, ele roubou uma corda, mas na ponta da corda havia uma vaca. A vaca vinha puxando uma carroça. E em cima da carroça tinha muita coisa que não dá para descrever. Tem gente que só fala da corda. Pergunta para a pessoa do seu lado: você é desse tipo assim? Você não conta tudo? As mulheres querem a minha cabeça ultimamente, porque a gente ensinou os homens lá no FACE. Quando elas perguntarem como foi, o que aconteceu, qual era a resposta para ser dada? Elas enlouquecem. Como assim? Eu vi um filho de um irmão e ele falou assim: pastor, fala para mim, pelo amor de Deus, mas sem dizer que foi sobrenatural. Fala para mim o que aconteceu lá, porque é possível que da próxima eu vá dentro da mala do meu pai. A gente não conta tudo. Fala isso para a pessoa do seu lado: a gente não conta tudo. E sabe qual é o perigo? É naquilo que a gente reteve, naquilo que a gente deixou de fora, ser o mais importante da história. Ser o que realmente conta para que algumas coisas mudem na nossa vida. Você está aqui comigo, sim ou não? E aí, assim como a gente ensinou os homens, nós temos tanto atitude revisionista de tirar algumas coisas e só as coisas que eu quero contar, tá? Mas a gente também tem o risco de ser reducionista. Diga, reducionista. A gente conta o básico, é homem contando as experiências. Chega do culto o homem, a mulher não foi. E a mulher pergunta: como foi o culto, irmão? E o homem: foi benção. Como sempre é. Foi benção. Mas só isso? É benção, irmão. Você quer mais o quê? Na palavra benção tem tudo. Pode ser tudo que você quiser, é benção. E mulher contando como foi o culto. Teve aquela hora que aquela canção tocou. Meu Deus, eu não aguentei, eu chorei. Mas chorei. E aquela irmã que passou lá do lado, meu Deus do céu. Irmã é diferente na hora que vem no culto, é ou não é, irmãos? Mas a gente é meio reducionista para contar aquilo também que aconteceu conosco. Quantos estão aqui comigo? E isso torna a vida um pouco complicada. Porque é possível que a gente pegue algo simples e narre de maneira complicada. Como também é possível de pegarmos algo complicado e narrarmos de maneira muito simples. E isso a gente vai perder detalhes, riquezas que poderiam edificar e abençoar a vida das pessoas. Quando lemos a Bíblia, o maior erro... Você está aqui comigo? Você está aqui comigo? Então levanta a mão para acreditar que você está aqui comigo. Quando lemos a Bíblia, o maior erro que cometemos é acharmos que já sabemos o que estamos lendo. E por isso a gente é revisionista. Isso aqui eu já sei, portanto não vou ler de novo. Isso ali eu já sei, por isso vou reduzir, vou resumir. E aí, nesse bolo, a gente perde a revelação. A gente perde a rema. A gente perde aquilo que revolucionaria a nossa vida. Quantos estão aqui comigo? Mas o problema não é só isso. O problema é, nisso aqui eu
Eu já sei. Então, essa parte aqui está falando de um negócio que mexe comigo. Eu não vou ler isso aqui. Aí, ó. Pula a página. Quantos já pularam página de Bíblia aqui? Irmão, você está num domingo na igreja, irmão. Começou a ler lá. Não, isso aqui não. Isso aqui está no Velho Testamento. Isso aqui não é mais para mim, não. Isso aqui não. Tá? Quantos já fizeram isso aqui? Hã? Pode levantar a mão, irmão. Você vai ser perdoado e restaurado hoje. Não vim aqui te condenar, não. Vim aqui te instruir para você sair dessa prisão, em nome de Jesus. A gente costuma tirar da Bíblia aquilo que nos deixa desconfortáveis. A gente costuma tirar da Bíblia aquilo que a gente não entende. Mas só tem um problema. Você não consegue tirar a tensão que a verdade gera na sua vida. Tem gente viva aqui comigo, sim ou não? Você não consegue tirar a tensão que a verdade gera na sua vida. Outro dia eu estava pregando numa igreja, estava lá num momento assim de confronto, num momento assim de, vamos ver, é agora, cria vergonha na sua cara, bora, reage. Estava lá nessa pegada, de repente o pastor levanta, pede a palavra, lembra, né, Juliana? Pede a palavra. Aí o pastor vem. Irmãos, Deus é bom demais. E eu olhei e falei, vai dar ruim. E ele começou, não, isso aqui é de boa. Com a vozinha assim, tão agradável. Mas era um negócio chocante, que tinha que chocar mesmo. Tinha que confrontar mesmo. E ele foi lá, eu desci e falei para o Juliano, anestesiou, perdeu a graça. Porque o bom, irmão, é bater sem anestesia. É ou não é? Ele foi lá, passou xilocaína, quantos sabem o que é isso aqui? Né? Anestesiou, falou para o povo, começou, vem você, não era mais nem espontaneidade. Agora era só resposta de amor. Era tratamento de pecado, mas agora era em amor. Vem cá. Nós não conseguimos remover a tensão que a verdade gera na nossa vida. Se a verdade nos pega num culto como esse, é como sermos encurralados em um ringue por um pugilista profissional. É pancada o tempo todo. E sabe qual é o risco que corremos? É de achar que alguém contou de nós para o pregador. E deixa eu te dizer, contaram mesmo. O Pai, o Filho e o Espírito contaram sobre você, porque eles estão empenhados em te amar acima do que você acha que precisa ser amado. E eles não podem perder a oportunidade, como uma reunião dessa. Você vem para se expor a um tempo de palavra, talvez 40, 50 minutos, que vai mudar sua vida para o resto da sua história. Então, qual é o meu ponto aqui? O meu ponto aqui é simples, irmão. O texto que lemos está falando exatamente do momento que o povo sai do Egito. Então você já conhece essa história. E eu não quero falar sobre como Deus trouxe os israelitas através do Mar Vermelho. E eu imagino que você já tenha ouvido essa história pelo menos uma vez na sua vida. Quantos já ouviram essa história? Da libertação do povo de Israel do Egito. Levanta a mão aí, pelo menos uma vez. Quase todo mundo. Eu não quero falar dessa maneira. Eu não quero falar do que você sabe sobre como Deus usou a 10ª praga para tirar o véu dos olhos de Faraó, para permitir que o povo saísse do Egito. Em vez disso, eu gostaria de mencionar algo que aconteceu e que, se a gente não cuidar, pulamos muito facilmente do que é descrito aqui nesse texto. Você está aqui comigo? A turma lá do fundo está me ouvindo claramente, sim ou não? Amém ou não?
E esse detalhe fala muito comigo. Presta atenção, o texto diz que depois de 430 anos como escravos no Egito, eles saíram. Mas no capítulo 12 registra um detalhe. Diga, detalhe. Fala de novo, detalhe. Diz de novo, todo mundo. Presta atenção, irmãos. Assim como nós não tropeçamos em montanhas, tropeçamos em pedras, são os detalhes que trazem as riquezas do céu para a nossa vida. São os detalhes que geram edificação, que fortalecem a nossa fé. Quantos estão aqui comigo? Então a Bíblia registra um detalhe muito importante. Você está acostumado a saber que o anjo passou, matou todo mundo. Eles ungiram as portas com sangue, os umbrais das portas, das janelas. Mas o texto que lemos diz que eles saíram com um pão. Fala para a pessoa do seu lado. Saíram com um pão. Diz de novo. Saíram com um pão. Nós realizamos a ceia hoje aqui. O versículo que diz, fala que eles saíram com a massa do pão, sem fermento. Diga, pão sem fermento. O texto diz especificamente isso, que a massa que eles tiveram que embrulhar, pôr nas costas e sair apressadamente, era sem fermento. Eles não tiveram tempo de preparar a comida, presta atenção. Não foi uma orientação divina. Foi uma reação do povo diante da emergência e urgência dos fatos que estavam acontecendo. Então eles não prepararam a comida para sair. E eu estava pensando, sabe? Peraí, Deus vem preparando esse povo. Moisés aparece, fala que vai acontecer. 10 pragas vão surgindo no contexto do Egito. E eu me perguntei, será que Deus não teve a visão e a capacidade de planejamento para fazer com que aquele povo se preparasse? Será que Deus não sabia quando a coisa iria acontecer? Será que a coisa pegou Deus de surpresa e falou, ei, não dá mais tempo, é agora, vai. Obviamente que o Deus que disse para o povo, vocês vão passar e pegar todas as roupas dos egípcios, vocês vão passar e pegar todas as joias dos egípcios, vocês vão passar e pegar todo o ouro e prata dos egípcios. Deus planejou sim a saída do povo. Não só planejou a saída, como planejou as 10 pragas. Então, não pegou Deus de surpresa. Fala isso para a pessoa do seu lado. Os 430 anos não pegaram Deus de surpresa. Tem gente que é assim, sabe que o culto é às 19. Tem irmã que leva 5 horas para se arrumar. Sabe que começa às 5 ou às 19. E que ela leva 5 horas para se arrumar. E ela então resolve começar a se arrumar às 17 horas. E o marido fica na sala. E ela diz 5 minutinhos. E esses 5 minutinhos é tempo indeterminado. Tem irmão que sabe que tem que acordar para vir para o café, mas finge que o despertador não tocou. Gadinho! Saiu caro para alguns isso. Então a única coisa que eu consigo pensar é que Deus não queria que eles levassem fermento do Egito para a terra da promessa. Eu vou dizer de novo. Não pegou Deus de surpresa. A única coisa que eu consigo pensar é que Deus não queria que eles levassem fermento do Egito para a terra da promessa. Tem gente que está trazendo o fermento do Egito para a terra da promessa de Deus da vida deles.
Tem gente que tem trazido o fermento dos antigos namoros para dentro do casamento. É só uma colega no Facebook. Tem gente trazendo fermento do Egito para dentro da terra da promessa. Antes eu lidava com dinheiro dessa maneira. Eu estou na terra da promessa, eu estou trazendo o fermento de lá para cá. Quantos estão aqui comigo? Deus não quer que você vá para o destino que Ele já traçou para você, com o fermento que você recebeu desse mundo. Quantos estão aqui comigo? Irmão, não é do seu jeito. Fala isso para a pessoa do seu lado. Não é do seu jeito. É do jeito dele. Fala isso, é do jeito dele. Então Deus não queria que aquele povo levasse fermento do Egito para a terra da promessa. Tem gente que está dentro da nova vida, mas continua com as práticas da velha vida. Deus já te deu um novo coração, mas você continua tendo dificuldade de perdoar. Deus já pôs um novo cântico na sua boca, mas você continua insistindo em falar mal da vida dos outros. Diga para a pessoa que está do seu lado, com muita simpatia: fermento do Egito não combina na terra da promessa. Por isso, levante e saia do Egito sem fermento nenhum, porque o Deus que diz para você se levantar e sair do Egito sem fermento é o Deus que vai te sustentar no deserto e na terra prometida, no deserto com maná, na terra prometida com aquilo que mana leite e mel. O que Deus está fazendo agora, que às vezes eu não consigo perceber que Ele realmente está me chamando para algo que Ele já havia planejado desde o início. Tem gente trazendo o fermento do Egito, suas decepções, para dentro da fé. Fala isso para a pessoa do seu lado, está na hora de transformar isso. Fala isso aí para a pessoa do seu lado. Eu vou fazer uma pesquisa aqui, um Ibope. Quantos aqui já se decepcionaram, pelo menos uma vez na vida? Levanta a mão. Se a pessoa estiver do seu lado, nem olhe agora. Nem ri também. Se riu, denunciou. Quantos estão aqui comigo? Tem gente trazendo o fermento do Egito para dentro dos novos relacionamentos. Se alguém te feriu, é alguém que te feriu, não é a nova pessoa que você está conhecendo. Fermento do Egito tem que ficar no Egito. Fala isso para a pessoa do seu lado. Fermento do Egito fica no Egito, irmão. Você está aqui comigo, sim ou não? Tem gente trazendo fermento do Egito para a terra prometida, está trazendo suas deficiências, quando Deus em Cristo Jesus já te transformou em obra-prima, Deus já te capacitou, você é tudo que a palavra de Deus diz que você pode todas as coisas que a palavra de Deus diz que você pode, você não tem mais deficiências, você tinha isso no Egito, isso pertence ao Egito, mas na terra da promessa, você é mais do que abençoado. Aleluia. Quantos recebem essa palavra aqui? Tem gente levando o fermento do Egito. Eu já falei das decepções, das deficiências, das práticas. Sabe, irmãos, difícil não é tirar uma pessoa do Egito. O difícil mesmo é tirar o Egito dessa pessoa. Porque ela passou tanto tempo no Egito,
que o Egito não é mais só um lugar onde ela estava. O Egito é tudo aquilo que está dentro dela. Tem gente viva aqui comigo? Então, com muito amor, olha para o irmão e diz assim: fermento do Egito fica no Egito. E reajam porque a bateria está acabando. Se isso é denunciar para que a mensagem acabe, eu vou entender. A Bíblia diz que eles saíram, está na hora de se levantar e nem pensar no fermento. Fala isso para a pessoa do seu lado. Está na hora de se levantar e nem pensar no fermento. Fermento, palavrões, diga isso para a pessoa do seu lado. Os palavrões ficam no Egito. As grosserias. Estava indo tão bem, meu Deus. Olha para a pessoa do seu lado e diz: se prepara para levantar e sair, irmão. Sem fermento. Fala isso para a pessoa do seu lado. Sem fermento. Mas espera aí, o fermento é tudo que eu aprendi, o fermento é tudo que eu tenho, o fermento lembra tudo que eu sou. Mas deixa eu dizer, está na hora de deixar o fermento no Egito. Porque o Deus que está mandando você se levantar te sustentará. Fala isso para a pessoa do seu lado. O Deus que está dizendo: levanta e sai agora. Não espera. Fala isso para a pessoa do seu lado. Não espera. Levanta e sai agora. Quantos estão aqui comigo? Você está aqui comigo de verdade? O que isso significa, pastor? Significa que tem muita gente esperando entender para obedecer. Mas por que sem fermento? Ah, então fica aí. Se você quer entender para poder obedecer, então espera o anjo da morte pegar você aí. Quantos estão aqui comigo? Mas às vezes, pastor, eu preciso sim. Presta atenção, irmão. Sem fermento significa: eu vou ter que confiar. Fala isso para a pessoa do seu lado. Eu vou ter que confiar. Agora, se você sabe, para que confiar? Eu não preciso confiar nas coisas que eu sei. Eu tenho que confiar naquilo que Deus diz que fará, mesmo que eu não saiba como Ele fará. Mas eu tenho que confiar. Sai do Egito, deixa o fermento, porque eu te sustentarei. Quantos estão aqui comigo, irmãos? Sabe? Tem muita gente querendo ver algumas coisas primeiro acontecerem. Tem alguns que não vão se batizar porque disseram: eu preciso entender primeiro. Não, você precisa crer primeiro. Fala isso para a pessoa do seu lado. Você precisa crer primeiro. A criança não nasce sabendo. Nasce? Quantas crianças nascem sabendo aqui? Você já viu uma criança nascendo já com iPhone? Pai, acabei de nascer. Tirar um selfie aqui agora, pai, para mandar aí para o seu WhatsApp. Já viram isso? Obviamente que não. Novo nascimento significa novo crescimento. Se eu nasci de novo, tenho que crescer de novo. Fala isso para a pessoa do seu lado. Se eu nasci de novo, eu tenho que crescer de novo. Agora, qual é o problema? Pergunta. Qual? O problema é que eu quero apresentar para a próxima estação da minha vida uma lista de arrependimentos da minha vida passada. Pastor, fala claro. Deixa eu te falar. Deus fala para aquele povo: levanta e sai. Mas peraí, o senhor não sabe que a gente é escravo? Peraí, o senhor não sabe que a gente aqui come pepino? Aqui a gente come melancia, aqui a gente come peixe. O senhor não sabe disso e o senhor está mandando a gente se levantar e sair com uma massa que nem fermento tem.
Sim, eu estou mandando você levantar para você entender que agora você tem que confiar em quem está dando comando para você. Eu estou te tirando de um lugar apertado para te levar para uma terra larga e abençoada. Então confie. Pare de apresentar uma lista de arrependimentos do que aconteceu lá atrás, numa nova estação. Quem fez isso? O filho pródigo. Saiu, gastou tudo, e lá na fossa, lá no buraco, criou um discurso. Na casa do meu pai. Na casa do meu pai. Por isso eu voltarei. E quando eu chegar lá, eu vou falar: Pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, aceita-me como um dos teus empregados. E aquele menino, diz a Bíblia, que sai, e o pai está lá na esquina. Quando ele dobra a esquina, o pai corre para lá. E quando o pai corre, aquele menino vê o pai correr. Aquele menino abraça o pai e diz: Pai, eu preciso te falar, eu pequei. E o pai põe a mão na boca do menino e diz: Peraí, antes de você falar, ei, traz aí aquela capa que está guardada no guarda-roupa, aquela que é minha, aquela que é do meu filho, que estava morto, mas voltou a viver. Além disso, traz o anel e traz a sandália. E enquanto vocês preparam a roupa, matem o novilho cevado, porque nós vamos fazer a festa. O pai paralisou a sequência, a lista de arrependimentos daquele filho. Por quê? Pergunta. Porque na sua nova estação, seus arrependimentos passados não cabem mais. Você vai viver coisas extraordinárias para a glória do Senhor. Porque na sua nova estação não adianta mais se arrepender, porque você já está arrependido. Mas tem gente que confessa o mesmo pecado 10.000 vezes, porque não tem convicção de que foi perdoado. Eu entendo que alguns precisam ser libertos. Quantos estão aqui comigo? Precisam ser curados disso. Mas você precisa aprender a deixar de fora. Deixe de fora. Deixe de fora seu discursinho. Fala isso para a pessoa do seu lado. Você entendeu? Deixe de fora a hipocrisia. Deixe de fora a teimosia, deixe de fora a dureza de coração, deixe de fora. Mas sabe qual é o problema? Nós não sabemos o que deixar de fora. A gente quer levar, Deus quer tirar a gente do Egito, mas a gente quer levar tudo do Egito conosco. Quantos estão aqui comigo? Deus quer te tirar do Egito, mas você quer levar o Egito com você. Para que então? Está na hora de entender que é preciso deixar no Egito o que pertence ao Egito. Quantos querem fazer isso hoje à noite aqui? Deixar no Egito o que pertence ao Egito. Por isso, irmãos, eu creio de verdade, que Deus está dizendo: eu chamei você do Egito. Chamei você da mentira, da vida vazia, da vida de vícios, de uma vida sem significado, sem propósito, sem destino. Então, presta atenção, você não pode esperar, quando eu te chamar, que o pão cresça. Você não pode esperar que tudo seja perfeito. Você não pode esperar que tudo seja conveniente. Você não pode esperar que todos torçam por você. Você não pode esperar até que faça sentido completo. Você não pode esperar até que apareçam as coisas no papel. Você não pode esperar até que os fatos estejam esclarecidos. Você não pode esperar até que tenha mais forças. Você não pode esperar até ter mais sabedoria. Você não pode esperar até ter o troféu. Você tem que comemorar agora, tem que se levantar agora, tem que sair agora e deixar o fermento do Egito no Egito. Quantos estão preparados para isso aqui hoje à noite? Por quê? Pergunta. Porque se você não deixar o fermento do Egito no Egito, você não terá espaço para aquilo que Deus tem para colocar na sua vida. O fermento vai levedar a massa, sim ou não? Sim ou não?
Pois é. E aonde estiver preenchido, o que Deus pode fazer para colocar, se você mesmo já colocou aquela amargura, aquela decepção, aquela deficiência, mas Deus tem o perdão, Deus tem a graça, Deus tem a cura, Deus tem a libertação para colocar na sua vida, mas é hora de deixar no Egito o fermento do Egito, porque o que Deus está fazendo agora é maior do que Ele fez durante 430 anos. Você está aqui comigo, sim ou não? Quando aquele pai trouxe o filho para dentro da casa e a festa começou, presta atenção. Eu fui olhar o texto hoje, de novo, e sabe o que Deus me disse? Que o filho que saiu de casa desperdiçou dinheiro, mas o filho que ficou dentro de casa desperdiçou sua vida sem entender o coração do pai. Fala para a pessoa do seu lado, às vezes, desperdiçar dinheiro é menos prejuízo do que desperdiçar a vida inteira. Sai do Egito agora. Fermento fica aí. Mas eu só tenho uma massa, nem deu tempo para colocar o fermento. Ótimo. Porque quem vai colocar o que você precisa agora sou eu. E eu quero colocar coisas onde houver espaço na sua vida. E se você já preencheu com aquilo que não deveria estar aí, eu não posso colocar as coisas que eu tenho para colocar dentro de você. Por isso, eu acredito que às vezes é muito oportuno cantarmos. Aqui estou, rendido completamente. E você levantar as mãos e dizer para o Senhor, pode ter tudo de mim agora, Senhor. Eu entendo que há momentos para isso. Levante suas duas mãos assim. E diga isso para o Senhor, aqui estou, Senhor. Pode ter tudo de mim agora. É difícil falar isso, né? Mas vamos lá? Aqui estou, Senhor. Completamente rendido. Pode ter tudo de mim agora. É ótimo essa maneira de adorar o Senhor. Mas às vezes, e eu quero terminar com isso. Louvor, pode vir. Pode vir. Cantamos, aqui estou, tenha tudo de mim. Mãos levantadas. Mas quando Deus disse para aquele povo no Egito, sai agora. Acabou o tempo da escravidão. Fala isso para a pessoa do seu lado. Acabou o tempo da escravidão. Sabe o que você tem que fazer? Se levantar. Não deu tempo de preparar a comida. Levanta do mesmo jeito. Não deu tempo de me consertar em relação aos vícios. Se levanta do mesmo jeito. Não deu tempo de ir lá e pedir desculpa, perdão. Se levanta do mesmo jeito. Por quê, pastor? Porque tudo que está sendo removido da sua vida está abrindo espaço para você receber coisas novas do céu. Não havia fermento no pão, mas havia um Deus da provisão. Às vezes não vai dar tempo da gente fazer algumas coisas, mas quando Deus disser levanta e saia, tem que levantar e sair
confiando naquele que é o pão que desceu do céu. Amém ou não amém? Você pode ficar em pé?